Olá, prezados alunos, eu sou a professora Selma Ferreira Xavier Prado e dentro do curso de Transações Imobiliárias vou ministrar para vocês a disciplina Introdução ao Mercado Imobiliário. Nessa disciplina, todos terão uma visão do mercado imobiliário e o profissional do corretor de imóveis. Abordaremos hoje em nossa segunda videoaula um tema de grande importância para o mercado imobiliário nos dias atuais, os agentes que interagem no mercado imobiliário. A incorporadora, o construtor, o corretor e o proprietário, assim como os empreendedores. Vamos lá então. Primeiro nós precisamos entender, afinal, o que é uma incorporadora. Comecemos pelo significado da palavra incorporar, que nos remete à ideia de reunir, juntar uma ou mais coisas num só corpo ou em uma única estrutura. De acordo com o arquiteto e urbanista Ricardo Trevisan, a incorporadora é a empresa que articula o negócio imobiliário. Ela identifica as oportunidades, faz estudos de viabilidade, adquire o terreno, formata o produto a ser desenvolvido. Esse tipo de processo permite a comercialização legal de uma edificação que inclusive ainda esteja em fase de construção ou em fase de lançamento. É o chamado imóvel na planta. Geralmente, são utilizadas as prestações pagas pelos compradores ao longo de um determinado período para financiar a construção do empreendimento imobiliário em questão. Sabendo disso, nós precisamos observar agora e analisar quais são os objetivos e as atividades de uma incorporadora. A incorporadora, ela realiza estudos de uma viabilidade e escritura na planta, estudos específicos da área, pontos de aclive, declive e toda a sua topografia, identifica as oportunidades para aquele determinado imóvel. Além disso, tem como objetivo melhorar o espaço urbano, o aproveitamento do solo, a viabilizar o direito de moradia para o maior número de pessoas ocupando o mesmo espaço geográfico. Perante o cenário histórico apresentado desde a colonização do Brasil, houve a necessidade de criação de um decreto que regularizasse esse setor. Em dezembro de 1964, foi promulgada a Lei 4.591, que trata da regulamentação sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias. A criação dessa regulamentação para o setor desenvolveu regras muito importantes, dando maior segurança ao mercado, tanto para o comprador como para o vendedor. O objetivo principal da incorporação imobiliária é, inclusive segundo o artigo 28 da Lei nº 4.591, em seu parágrafo único, atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações composta de unidades autônomas, que podem consistir em apartamentos, seja residenciais, escritórios, garagens, mercados e outros. Para iniciar a venda de qualquer unidade, deve o incorporador antes arquivar no cartório de registro de imóveis os documentos exigidos pela referida lei, a 4.591. Geralmente, as incorporadoras atuam na intermediação dos imóveis, junto com as imobiliárias e construtora. Mas também podemos encontrar algumas desempenhando também o papel de construtora, atuando em alguns segmentos importantes, como já exemplificados, residencial, comercial e inclusive industrial. Algumas incorporadoras atuam nos seguintes segmentos: prédios residenciais e comerciais, condomínios, galpões de fábricas e hotéis. Desta forma, analisemos então quais são as principais atividades desenvolvidas pelo incorporador. Inicialmente, ele precisa realizar a compra do terreno e projetar o empreendimento a ser desenvolvido. A partir daí, ele vai começar a realizar a intermediação de venda, aceitar propostas, gerenciar equipes, identificar e buscar
técnicos interessados para a conclusão da obra. Ele precisa também desenvolver parcerias, tanto com empresas de pesquisa de mercado, de publicidade e propaganda, empresas de projetos arquitetônicos, engenheiros e arquitetos. Tudo isso por quê? Porque o incorporador, ele é o responsável pelo sucesso e a conclusão do empreendimento. Como já falamos, para o lançamento de negociação de um imóvel pelo incorporador, inicialmente necessita-se de um registro em cartório de todos os documentos comprobatórios, incluindo os contratos de compra e venda. Vejamos a seguir, então, alguns requisitos necessários. Ele precisa possuir ou adquirir um terreno onde se pretende construir o determinado empreendimento. Aquele empreendimento, ele não pode ter existência nenhuma de débito de impostos, seja federal, estadual ou municipal. Os projetos, eles devem estar aprovados nos órgãos competentes, todos os projetos que dizem respeito àquele empreendimento. Registrar o memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis, a contratar a construção, comercializar as unidades que compõem o projeto e concluir a obra. Fazer o registro individual no cartório de registro de imóveis de cada unidade comercializada. E, finalmente, instalar o condomínio junto com a entrega do prédio aos condôminos. Portanto, a incorporadora é responsável por identificar oportunidades e realizar a negociação e venda de qualquer tipo de imóvel, além de realizar ações de parceria entre diversas empresas, atendendo às necessidades e facilitando o contato com o potencial cliente. Até aqui, vimos sobre as incorporadoras, o seu conceito, a legislação específica, como atuam no mercado imobiliário e suas principais atividades e objetivos. Também identificamos e caracterizamos os segmentos de atuação e as atividades desenvolvidas pelo incorporador. Dessa forma, passemos agora para o nosso próximo assunto, o construtor. Ele é o personagem do mercado imobiliário que transforma os sonhos em realidades, pois o construtor é quem realiza o sonho da casa própria. Inicialmente, nós analisaremos a história, o conceito, as características e a atuação da construtora imobiliária. O setor ganhou impulso em decorrência da industrialização, que gerou uma demanda por obras de infraestrutura nas cidades em decorrência da produção em massa de diversos produtos, entre eles a indústria automobilística. Historicamente, o Estado tinha como objetivo principal a construção de grandes obras, como os monumentos religiosos, edifícios, muralhas, sistema de defesa, obras de infraestrutura urbana, vias públicas e transporte. Tudo isso para atender o crescimento das indústrias, que geravam empregos e, consequentemente, renda a seus moradores. Essa expansão e crescimento exigiram novas tecnologias, novos materiais, novas técnicas de trabalho e profissionais qualificados, dando origem à engenharia civil e à arquitetura. Atualmente, é crescente a demanda e expansão da construção civil, no desenvolvimento urbano, tanto dos estados, capitais, municípios, em todo o território brasileiro. E como é que podemos conceituar construção? A construção está diretamente relacionada à ação de execução de um projeto, de uma obra. Nesse sentido, podemos incluir a demolição, a reforma, inclusive a muração no conceito de construção, pois elas têm como objetivo principal a vedação da propriedade e a preparação do terreno, não podendo ser utilizados como elementos de sustentação, mas estão incluídos dentro do conceito de construção. E qual que é a finalidade da construção? A finalidade da construção é projetar e construir um empreendimento de acordo com as características comerciais e as necessidades do mercado e os tipos de empreendimento. Construção, então, é o conjunto da obra, todo o canteiro de obra. Os projetos de construção têm o objetivo de melhorar os espaços e ambientes de trabalho e lazer, para atender às necessidades sociais
e de qualidade de vida das pessoas, parceiros e clientes. E a construtora? O que é uma construtora e como que ela atua? A construtora é a empresa contratada e responsável para executar as obras de acordo com o projeto incorporado. Isso tudo de acordo com as especificações técnicas, ou seja, o memorial descritivo e o prazo contratual, dentro inclusive das normas vigentes, prezando pela melhor técnica. Todos os riscos inerentes à construção são de responsabilidades da construtora, como os acidentes de trabalho, os atrasos dos pagamentos das medições por parte da incorporadora, a execução de atividade fora de norma ou especificação, que no futuro pode inclusive gerar reparos ou retrabalhos, pagamento de impostos sobre mão de obra e responsabilidade técnica. De acordo com o nosso Código Civil, em seu artigo 618, os contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, nele o empreiteiro de materiais e execução responderá pela obra durante o prazo de 5 anos irredutíveis. O que quer dizer isso? Isto é, após a entrega e conclusão da obra, o empreiteiro responderá durante 5 anos por qualquer dano que venha a ser causado pela solidez e segurança na construção ou no solo do empreendimento, sendo esse um prazo de garantia contado a partir da entrega do imóvel. A responsabilidade civil e penal do construtor será estudada em maiores detalhes na disciplina Direito. Esse tópico e alguns outros também serão estudados mais profundamente na disciplina Direito. Vendo isso, nós precisamos analisar agora o que é a edificação. A edificação está diretamente relacionada à habitação. Ou seja, nós podemos diferenciar a obra principal, o edifício, das edículas, que fazem parte das obras complementares, como a garagem e dependências de serviço. Também está ligado diretamente ao termo prédio, que se refere às edificações de médio e grande porte, que possuem vários pavimentos. Segundo a linguagem do direito, prédio tem o significado de propriedade fundiária, a terra com suas construções e servidões. Mas, na linguagem comum, o termo prédio vem se tornando privativo da construção, ou mais propriamente da edificação, em que se encontra frequência nas escrituras de alienação e na referência específica. Partindo dessas definições, vejamos então os tipos de empreendimentos. Eles podem ser condomínios clube, que são aqueles empreendimentos voltados para a diversão, como fitness, espaço gourmet, piscinas térmicas cobertas, saunas, bosques, brinquedotecas, escritórios, salas de jogos, salas de beleza, spa e outros. Vários serviços de lazer concentrados em um mesmo lugar, procurando a maior qualidade de vida. Do mercado industrial, que são a construção de galpões para a área de produção. Do mercado residencial, que são os apartamentos de médio e alto padrão, hoje também muito utilizado os apartamentos para o pessoal de renda inferior, renda baixa, condomínios e edifícios predial e condomínio residencial com a existência de casa. Temos também os empreendimentos comerciais, que são os shopping centers, as agências bancárias, os hotéis, lojas de departamentos, faculdades e supermercados. Em grande parte desses empreendimentos, existe a convivência em espaços comuns, o que é chamado condomínio. Muito utilizado nos dias de hoje é o Instituto do Condomínio. Mas afinal, o que é o condomínio e como ele funciona? Inicialmente, precisamos saber o que é condomínio para depois analisarmos as regras aplicadas ao Instituto. A palavra condomínio significa propriedade comum. O condomínio atualmente é chamado condomínio edilício pelo nosso novo Código Civil. Mas viver em condomínio exige um espírito diferente,
uma vez que existem áreas de domínio comum e áreas privativas. O direito de uso da área comum é a obrigação de conservar o que é de todos. São condições básicas para a vida em condomínio. Em termos de propriedade, a cada área privativa corresponderá uma fração ideal da área comum. Dessa forma, todos os condôminos devem contribuir para as suas despesas, além de acatar o novo Código Civil, a Convenção, o regulamento interno e as decisões das assembleias. Cabe ao proprietário seguir a legislação de acordo com a Lei 4.591, que reza em seu artigo 12º. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a cota-parte que lhe couber de rateio. Com o crescimento e a expansão da economia, novas mudanças e transformações ocorreram no dia a dia das pessoas. Em função dessas mudanças, a busca pela qualidade de vida e o atendimento de novas necessidades tem modificado e criado novas oportunidades de mercado para construtoras. Analisando o tema condomínio, que será mais detalhado também na disciplina de Direito, passemos então ao estudo do próximo tema, o corretor. Muito importante esse tema, porque ele está diretamente ligado ao nosso curso e à profissão que vocês exercerão assim que formados. Assistam agora a um vídeo muito interessante. The only way to get smarter is by playing a smarter opponent. Viram que interessante? Desta forma, o corretor é o objeto principal do nosso curso, Técnica nas Ações Imobiliárias, onde vocês se tornarão corretores de imóveis. E para isso, é primordial agregar alguns conceitos e fundamentos essenciais ao exercício da profissão. Vejamos então. Podemos considerar as atividades do corretor em uma nova categoria de prestação de serviço, uma vez que o corretor de imóveis é o profissional responsável por apresentar e oferecer imóveis a clientes, prestando informações sobre instalações, funcionamento, vizinhança e parâmetros para o uso e ocupação para fins de edificação. Ele também exerce o papel de comprador e de vendedor. Dessa forma, como é então a atividade do corretor? Para exercer a profissão, a primeira coisa que o profissional precisa providenciar é fazer um curso, possuir um diploma de técnico ou de nível superior na área de transação imobiliária. É fundamental que esse profissional atue com honestidade, ética, para oferecer e encontrar os produtos certos para os clientes.
E qual que é a responsabilidade do corretor? De acordo com o nosso Código Civil brasileiro, no seu artigo 723, estabelece que a responsabilidade do corretor de imóveis da seguinte forma: o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que ainda possa influir nos resultados da incumbência. Portanto, é fundamental, desde o início, conhecer as responsabilidades que o exercício da atividade impõe e ter ciência das competências e habilidades pessoais e profissionais que o técnico em transações imobiliárias deverá obter no curso. Nós já, inclusive, estudamos sobre competência e habilidades. As atividades do corretor de imóveis, elas estão caracterizadas no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, na Resolução número 5 de 78, que estabelece em seu artigo 1º: toda e qualquer intermediação imobiliária será contratada obrigatoriamente por instrumento escrito, ou seja, através de contrato, que incluirá, dentre outros, os seguintes dados: nome e qualificação das partes, individualização e caracterização do objeto do contrato, preço e condição de pagamento da alienação ou da locação, dados do título de propriedade declarados pelo proprietário, menção da exclusividade ou não, que quer dizer se aquele corretor vai trabalhar só com aquele negócio ou não, remuneração do corretor e forma de pagamento, o prazo da validade daquele instrumento de contrato, previsão de até 6 meses da subsistência da remuneração, depois de vencido o prazo previsto na linha anterior, que seria o prazo do instrumento do contrato. Isso na hipótese de se efetivar a transação com pessoa indicada pelo profissional dentro do prazo de validade do instrumento. Autorização expressa para receber ou não sinal do negócio. Inclusive, isso está no CONFES lá na lei de 1978. E agora, depois de visto tudo isso, o que falta? Falta ver como é a remuneração do corretor imobiliário e como ela é calculada. A remuneração do corretor pode variar de acordo com o imóvel que ele está vendendo. Ou seja, vai variar de acordo com o tipo e o tamanho do imóvel. E ainda com o valor de mercado praticado por cada região e suas peculiaridades, o que também compete aos conselhos regionais legislar e instituir, conforme determina a Lei 6.530 de 78, no artigo 17, inciso 4º. O estudo mais aprofundado também da responsabilidade e da legislação do corretor de imóveis será estudado na disciplina Direito. Vejamos agora um vídeo muito interessante que foi retirado da internet, do YouTube, para vocês aperfeiçoarem o conhecimento. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia às pessoas que estão nos assistindo aí nas suas casas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a profissão de corretor de imóveis. Algo que ainda não vem sendo discutido nas empresas, não vem sendo discutido nas imobiliárias, não vem nem sendo discutido entre os próprios profissionais. Então a gente vai abordar o assunto hoje de uma forma bastante objetiva e rápida, para que a gente consiga entender um pouco melhor e enxergue as possibilidades que às vezes a gente não está encontrando. A profissão do presente, corretor de imóveis. Muitos têm falado nas profissões e se fala, esta é a profissão do futuro, aquela é a profissão do futuro. Se é uma profissão que está remunerando de maneira que a pessoa consiga ter consistência e resultados, ela é a profissão do presente, ela não é a profissão do futuro, do passado ou qualquer outro tipo de abordagem, é a profissão do agora. E a profissão do corretor de imóveis é a profissão do agora, do presente. Nós não vamos pensar
daqui 10, 15 anos. Nós precisamos pensar agora, é uma profissão bastante gratificante e que te dá um retorno, desde que você, evidentemente, trabalhe e esforce para isso. Investimento na profissão. É interessante a gente abordar inicialmente o custo versus o benefício que você vai ter. Porque hoje se pensa muito, né? Principalmente quem está entrando na profissão. Ah, eu vou entrar, já vou ter o retorno imediato, né? E não é assim. Leva-se um prazo para que esse resultado venha, como em qualquer outra profissão. Hoje em dia, não existe profissão que você tenha um retorno entre 1 ou 2 anos. Na corretagem, a gente ainda tem essa possibilidade ampliada, principalmente por se tratar de um setor de vendas, o que chama bastante atenção das pessoas que estão entrando nesta área. Inicialmente, você tem que fazer um investimento baixo, em torno de R$ 677. Como assim? 456 aproximadamente para você fazer um curso, que é um curso à distância, você faz isso com tranquilidade, mais R$ 209 para inscrição de estagiário, onde você começa a ter a possibilidade de monitorado, entrar dentro de uma empresa e começar a ter os seus primeiros resultados. Então, o investimento inicial R$ 677, vocês sabem que nós não encontramos nenhum curso com esse valor tão baixo. Um curso de informática razoável hoje, não aqueles cursos de R$19,90, mas vocês vão gastar em torno de R$ 800. Depois vocês terão o investimento no Cresce definitivo. A inscrição custa R$ 456 hoje, nós estamos falando de 2013, e a anuidade do Cresce hoje R$ 456. Então, em torno de R$ 900 aproximadamente. Lucro futuro versus lucro imediato. Como todas as pessoas, nós também queremos o lucro agora, imediatamente, daqui a um mês, daqui 2 meses. E essa é uma profissão de formação, como todas as outras. Ela não é diferente de nenhuma delas. Ah, mas em outra eu vou ter um retorno mais rápido. Não vai, a gente sabe disso. Vamos fazer alguns comparativos, onde se mostra que as outras profissões levam, inclusive, mais tempo que nós levamos para ter um resultado. Então a gente tem que se preocupar também com o lucro futuro nesse caso. Ou seja, eu vou plantando as minhas sementes aqui para que eu possa fazer essa colheita com bastante sucesso. Comparativo com outras profissões. O corretor de imóveis leva no mínimo 2 anos para se tornar um profissional qualificado, um profissional que tem a sua carteira de imóveis pronta, ele vai sempre ampliando-a. Ele leva esse período para formar uma carteira de clientes também, investidores, conhecidos, pessoas que ele atende durante esse período, e conhecer o mercado da região, para que ele possa estar preparado e também, desde que ele esteja numa organização que possa fornecer esse tipo de ferramenta, porque só o TTI em si não vai te dar uma base para ser um corretor de imóvel. Você precisa da prática, você precisa da vivência com os colegas que estão aqui, para que o seu resultado ele aumente a cada dia. Então, esse comparativo eu posso sim ter resultado, desde que bem aplicado. O nosso objetivo hoje é compartilhar tudo isso com vocês que estão aqui, com vocês que estão fora do ramo, com vocês que pretendem entrar na profissão e ter um resultado. Fazendo um comparativo, hoje vocês sabem, um médico vai levar 10 anos para ele ter um resultado. Como assim 10 anos? 5 anos de faculdade, 2 anos de residência. Vamos supor que ele tenha uma condição financeira ou que alguém ajude, ele vai montar o escritório dele, seria em torno de mais uns 3 anos aí ele vai trabalhar nos hospitais públicos, ele vai trabalhar na Santa Casa, ele vai trabalhar nas UPAs, nas unidades de atendimento aí, para que ele possa compor uma renda razoável, de acordo com o investimento que ele fez. E vocês muito bem sabem que o investimento da medicina é bastante alto, O engenheiro, em média, 8 anos para que ele possa ter um resultado. Ele se forma também durante o período médio, depois ele vai fazer estagiário durante esse período, ele faz o seu estágio, Por outro lado, a formação, a bagagem, tudo, em média 8 anos. O advogado, mesma coisa, não é do dia para a noite que ele tem uma formação e começa a ganhar dinheiro. Por isso que a gente precisa parar, repensar que nós estamos hoje com uma possibilidade bem antecipada
O administrador de empresa, 7 anos no mínimo. Isso se ele for alguém muito qualificado. Ele não pode ser alguém que seja com conhecimentos pequenos, com conhecimentos, infelizmente, menores que a maioria que vai concorrer, porque vai ter muita gente concorrendo com ele. Então ele tem que se preparar muito. O professor de educação física é um profissional que ele tem que fazer uma formação de 4 anos na faculdade, depois ele começa a entrar nas prefeituras, nas escolas particulares, dar aula em outras academias, para aí ele compor uma renda em torno de 3.500, 4.000, 2.500 às vezes, dependendo da situação, fora que existe a concorrência muito grande, como existe hoje no ramo imobiliário. Então, o que a gente quer hoje? Uma equipe qualificada, uma equipe preparada, uma equipe que faça a diferença. Ou seja, uma equipe que vocês sabem, e hoje acredito que todos estejam partindo para essa condição, não estejam aqui de brincadeira. É interessante a gente abordar todos os assuntos. Então, quando nós falamos aqui da corretagem, nós não viemos aqui para contar historinha, nós não viemos aqui para mentir para ninguém, prometer o que não é possível. Então, vamos fazer todo o comparativo. O custo e o benefício. Primeira pergunta. Vale a pena ser autônomo? Você quer flexibilidade? Você consegue, desde que organizar. Qual que é o seu objetivo de remuneração? Se você tiver um objetivo de ganhar bem pouquinho, não vai dar para você custear o quê? O seu investimento inicial. Lembrar que todos os custos são por sua conta. Combustível, celular, anuidade do Cresce, manutenção do carro, convênio médico, enfim, refeição, todas as despesas são por sua conta. Não se iluda em relação a isso. Então, por isso, você tem que sempre produzir mais para chegar além e para ter um resultado compensador para vocês. A pergunta que vocês devem se fazer: você saberia administrar isso? Se eu não souber administrar isso, como profissional autônomo, não entre nessa área. Vá fazer outra coisa, procure um registro, algum emprego CLT, mas não procure ser autônomo. É uma profissão que vai exigir bastante de vocês, vocês vão ter o resultado, por outro lado, a exigência é grande. Sistema de comissão hoje para corretagem na maioria das empresas. A maioria das empresas sob a remuneração definida pelo Cresce, que na maior parte dos imóveis gira em torno de 6%, com exceção de lançamentos, que estão diminuindo um pouco o valor, embora a tabela do Cresce preveja 4% mínimo. Captação do imóvel, 5% da remuneração. Colocação de placa, mais 5%, se você conseguir, você tem 10%. Captação em condomínio, 10%. Corretor vendedor, ou seja, quem efetuou a venda, 30% do valor da comissão. Agora façam seus cálculos, vocês sabem que dá para fazer um resultado muito bom. Investimento na carteira de imóveis, ou seja, a captação de produto. Nós já falamos em treinamento anteriores sobre o fluxograma de venda, onde a primeira atividade do corretor de imóvel é a captação de produtos. Captação do imóvel, nós colocamos um exemplo. Um apartamento de 150 mil, comissão geral em torno de 9 mil, o vendedor desse produto, R$ 2.700, certo? É uma comissão interessante, um produto que você vende. É lógico que eu digo para vocês, e não vou ser hipócrita, não é tão simples. Eu preciso estar qualificado, eu preciso ter a excelência no atendimento do cliente, eu preciso de um feedback constante para esse cliente. Para quê? Para que ele não esteja no concorrente. Então eu tenho que fazer o melhor para conseguir esse resultado. O captador deste produto, R$ 900. É mais que um salário mínimo, porque eu ter ido no local, verificado a documentação desse imóvel, fotografado esse imóvel e colocado para que todos possam ter a possibilidade de vendê-lo. E se eu tiver captado e vendido, eu potencializo mais esse valor para um valor considerável. Algo importante que às vezes nós todos deixamos de fazer: o investimento em conhecimento. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos livros vocês leram este mês de junho agora? 1, 2, 3, nenhum? Vamos começar a repensar isso. Quais e quantos artigos do ramo imobiliário vocês leram? Leram algum artigo? Se aperfeiçoaram em algum ponto? Debateram sobre algum assunto? Como está o mercado da região? Como estão as vendas? O que vocês podem melhorar? Vamos começar a pensar.
Treinamentos constantes. É o que a gente está dizendo. Aqui na organização, o treinamento é constante, porém não é obrigatório. Como somos autônomos, eu venho se eu quiser. Se eu não quiser, eu não venho. Então não é obrigatório. Não quer vir, fique em casa. É melhor você ficar em casa do que vir aqui amarrado, emburrado, mal educado, insatisfeito, apenas para prejudicar o grupo que está interessado, para o grupo que está aprendendo. Então foque no que você quer fazer. Se não quer, não precisa vir. Conhecimento e aplicação do CRM, o sistema que faz você administrar a sua carteira de imóveis, sua carteira de clientes. Nós temos um sistema que facilita isso para você. Então vamos fazer o melhor. Todas as empresas têm um sistema que vai facilitar a sua condição. Nós buscamos aqui ajudar a todos para a gente fazer o melhor. Como eu disse, a gente não está aqui de brincadeira. Investimento é igual ao tempo que você dedica e é igual a um resultado mais rápido. Tem gente que fala, eu não vou dedicar esse tempo, porém o resultado vai ser menor. A gente sabe disso. Quem menos aprende, menos resultado tem. Se fizermos uma analogia entre resultado, dinheiro versus o tempo, dividido pelo tempo, nós temos a seguinte compreensão. Imagine quanto tempo vocês levam para ser promovido em qualquer empresa. Quanto tempo vocês levam, em média, para ganhar um valor superior a 3, 4 mil reais? Quanto tempo? Alguém poderia me responder? É um bom tempo. Hoje, em média, as indústrias, uma multinacional, como as conhecidas aí, pagam inicialmente R$ 1.700. Isso porque o sindicato brigou bastante para elevar esse piso que era menor ainda. Não existe a garantia, como existia no passado, de ficar 10, 20, 30 anos nessas organizações. Então vamos começar a repensar. Essa área de prestação de serviço é excelente desde que haja a dedicação desses profissionais. Por isso que nós chamamos de profissionais, não de pseudo-corretores, não de corretor meia-boca. Nós queremos o melhor e podemos dar o melhor. Vocês podem dar o melhor. Então vamos fazer sempre o melhor para que esse melhor volte para a gente com um resultado positivo. É isso, vamos pensar bastante. É a profissão do presente, como falamos, e não vamos passar o dia aqui de brincadeira ou achar que nós vamos trabalhar menos. Vocês viram no comparativo com as outras profissões, tem algum médico que trabalha 2, 3 horas por dia? Não tem. Tem algum engenheiro que faz isso? Algum advogado? Se tiver, ele está ganhando mal. Se existir, né, ele provavelmente não está tendo resultado nenhum. Ou alguém está bancando ele, ou ele ganhou na loteria, o que já é mais difícil. Então vamos nos aplicar e vamos ter um resultado. Existem algumas ferramentas básicas que o corretor de imóveis, de verdade, ele tem que ter nas suas mãos. Enumeramos elas ali. Nunca trabalhe sem uma agenda, seja ela manual, seja ela eletrônica. Tenha todas as tabelas de custas dos cartórios, desde o tabelião ao registro. Conheça as informações. Tenha a tabela de todas as certidões. Conheça as certidões. Tenha sempre em mãos o talão de proposta, formulário de cadastro, formulário de captação, para que você não tenha retrabalho, perca tempo. Agora eu vou voltar para o escritório, vou voltar para a empresa para fazer. Mantenha sempre o celular ligado. De repente o cliente liga, o celular do fulano, 3 horas da tarde está desligado. Ou seja, ninguém consegue contato com ele. Ele esqueceu de carregar o celular. O absurdo que você ouve às vezes. Eu liguei na outra empresa, Henrique, mas não consegui falar, acabei ligando para vocês também. Por quê? Eu liguei e estava desligado o celular do corretor, estava desligado o celular da empresa. Acontece muito, gente. Use sempre o seu crachá e tenha a carteirinha do Cresce em dia, assim como para quem está começando a carteirinha de estagiário em dia. O kit do corretor de imóvel, que é um kit básico, é uma trena, um martelo, arame, alicate, abraçadeiras, pregos de aço, algumas placas já no carro, estacas, e tenha sempre a máquina fotográfica em suas mãos. Para quê? Para que você não tenha de novo o retrabalho. Então você vai fazer um trabalho já com todas as condições. Tendo tudo isso, boas vendas a todos. Estamos construindo a cada dia um grupo mais forte, com a participação de todos vocês aqui, de todos que estão entrando. Eu digo que todos que estão entrando, porque até na nossa última dinâmica a gente falou, não importa se a pessoa tem 5 anos,
10 anos ou 15 anos de profissão. O que nós queremos é profissionais qualificados, treinados, que eles tenham esse resultado e percebam que ele pode chegar na rua, de repente você conhece até um corretor, acho que vocês conhecem, corretores credenciados com 10 anos, que não sabe fazer um financiamento, que não conhece a documentação do imóvel, e está cheio, gente. Então, para vocês que estão começando, aproveite as oportunidades, grave as informações, estude as informações, invista, como a gente falou, no conhecimento, e o resultado vai ser muito maior. Boa sorte a todos e que o resultado realmente aconteça com a dedicação de vocês. Parabéns! Muito interessante o vídeo, não é, alunos? Passemos agora, então, para o nosso próximo tema, o proprietário. Ele também é um personagem de suma importância no cenário do ramo imobiliário, pois ele detém ou passará a deter a propriedade do imóvel. No processo de compra e venda de um imóvel, o proprietário, que pode ser pessoa física ou jurídica, ou simplesmente o dono, como também é chamado, pode realizar pessoalmente essa ação, sem a necessidade da intermediação ou de um corretor imobiliário. No entanto, para ele fazer isso, ele tem que ter conhecimento tanto da legislação como das responsabilidades atribuídas ao proprietário. E nem sempre todos têm esse conhecimento. Por isso é importante ter o corretor de imóveis. A legislação brasileira, ela reza que só é dono quem registra. Vamos então analisar essa afirmativa. Para ser dono, o comprador de um terreno, apartamento, casa ou sala comercial deve registrar esta transação no cartório de registro de imóveis. Reza o nosso Código Civil em seu artigo 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transferidos por atos entre vivos só se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Artigo 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Dessa forma, quem não registra não é dono. E qual é a importância do registro de imóvel no cartório do registro de imóveis? É muito importante e faz-se necessário o registro o mais rápido possível para não correr o risco de o imóvel ser vendido duplamente ou então entrar num processo de penhora por dívidas ou impostos em atraso pelo antigo dono, que impeçam a sua transferência. Vejam que interessante esse vídeo com uma pequena dica sobre a importância do registro de imóveis. Você já viu a expressão "quem não registra não é dono"? O que isso significa? O Código Civil brasileiro determina que a propriedade imóvel somente se transfere mediante o registro do título no cartório de registro de imóveis. Em outras palavras, não basta apenas assinar a escritura pública de venda e compra. É imprescindível que o título aquisitivo, que nada mais é do que o documento pelo qual dá origem ao direito, seja encaminhado a registro perante o cartório de registro de imóveis da região onde se localiza o imóvel. Portanto, a propriedade somente será transmitida com o registro do título, que pode ser uma escritura pública, um instrumento particular com força de escritura pública, como contrato de financiamento, por exemplo. Após o registro, o cartório de registro de imóveis expedirá uma matrícula atualizada do imóvel, dela devendo constar a causa do negócio, se foi compra, venda, doação, sucessão, bem como a qualificação dos adquirentes. Caso o comprador não registre a escritura pública no cartório competente, correrá sérios riscos, como por exemplo, o imóvel pode ser objeto de penhora por dívidas do antigo proprietário, entre vários outros problemas.
Portanto, para realmente se tornar dono de um imóvel, é fundamental efetuar o registro do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis, pois quem não registra não é dono. Consulte a Edmárzio e faça um negócio com a máxima segurança. Viram que interessante o vídeo? Passemos adiante o nosso tema. De acordo com o ordenamento jurídico, o proprietário possui 4 atributos importantes para garantir a propriedade: direito de uso, direito de gozar ou usufruir, direito de dispor e direito de reaver o bem de quem o possua injustamente. Vejamos cada um desses direitos resumidamente. Direito de uso. Ele permite ao dono utilizar o bem da forma que melhor entender, sem modificar sua essência, não permitindo que terceiros, sem sua anuência, façam igual uso. Direito de gozar ou usufruir. Gera o poder de perceber os frutos e explorar economicamente seus resultados e produtos. Direito de dispor. Permite à pessoa transferir o bem ou onerá-lo como garantia de operações financeiras. Direito de reaver é o atributo que permite à pessoa reivindicar o bem ocupado injustamente por terceiro. A propriedade plena é considerada ao indivíduo que apresentar os 4 atributos anteriores. Nesse sentido, todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor será proprietário, caso não apresente algum desses atributos. Para adquirir um imóvel, é imprescindível verificar sua situação no registro de imóveis por meio de uma certidão e observar se o título, a escritura, do alienante está registrado. Assim, os direitos do proprietário são garantidos. O último tema da nossa videoaula, mas não menos importante que os já abordados, trata dos empreendedores do mercado imobiliário. Aprenderemos como é o processo empreendedor e quais são suas fases. Vejam que interessante o vídeo a seguir. Somos todos componentes de uma estrutura viva chamada natureza e compartilhamos com todos os seres vivos a responsabilidade por sua evolução. Uns podem fazer pelo desespero, de sobrevivência mesmo, outros podem fazer por uma necessidade fisiológica, outros podem fazer por uma visão mística, sei lá, bicho. Mas tu vai ter que ter alguma coisa, tem que ter algum gancho, tem que ter alguma motivação, porque tu sentar assim, agora vou fazer. Não tem. Se tu não tá precisando, tu não vai fazer. Seja ela precisando como, o quê, como, aonde. Mas vai precisar, senão não rola. O meu problema, eu tava me borrando de frio. Eu tinha que resolver o meu problema. A ideia de abrir empresa surgiu assim pela demanda de clientes que começaram a procurar o meu trabalho, e o restaurante que eu trabalhava acabava me limitando muito nessa questão. Então eu tinha horário que eu tinha que cumprir, eu não podia criar cardápio novo. Então, Carlos e Silvana presos dentro de um consultório. Essa era a nossa vida. E na odontologia realmente é isso, você fica vivendo dentro de 4 paredes. E alguns sinais nos apresentaram oportunidades de viver junto à natureza. Isso eu acho uma coisa muito importante, você descolar alguma brecha no mercado de algum tipo de produto, mesmo que já tenha um produto parecido, mas você tentar fazer alguma coisa que drible a mesmice, né? Se você estiver aberto aos sinais, estiver conectado com tudo aquilo que está ao seu redor, você vai aproveitar as oportunidades, vai conseguir perceber o caminho para solucionar aquele seu problema. Empreender significa começar a caminhar atrás de um objetivo. Uma vez ele estando determinado, planejado,
dê o primeiro passo que você vai chegar lá. Viram que interessante? Dessa forma, com o mercado imobiliário cada vez mais competitivo, é necessário que cada vez mais os profissionais deste ramo atuem com experiência, comprometimento e conhecimento. É importante ressaltar que o empreendedor sempre busca a mudança e, quando ela chega, não pode hesitar, deve respondê-la e explorá-la como uma grande oportunidade. O processo empreendedor é iniciado quando fatores ambientais, externos e sociais são incorporados às habilidades pessoais do empreendedor, possibilitando assim o início de um novo negócio. Vejamos os fatores que influenciam no processo empreendedor, que está na figura da página 53 do nosso livro didático. Esses fatores são fatores ambientais, aqueles que o empreendedor está inserido, as situações vividas, como os fatores organizacionais, sociológicos, de oportunidade, entre outros. São esses fatores que vão gerar a oportunidade de empreender. E os fatores pessoais, que são a vontade de mudar de ramo, realização pessoal, crise financeira, exemplos, pessoas a seguir, se a pessoa foi ou não demitida, várias situações que propõem ao sujeito a mudança e o empreendedorismo. Quando falamos de inovação, normalmente nos remetemos às inovações tecnológicas. Vale ressaltar que o desenvolvimento econômico depende de outros fatores, que podem ser considerados como críticos, e eles devem ser analisados para entendermos a inovação no processo empreendedor. Que fatores são esses? O talento, que são as pessoas. Se você não tiver talento, você não tem como empreender. As tecnologias, as ideias. Nós precisamos ter ideia e buscar tecnologias, maneiras de como fazer funcionar aquele empreendimento. Buscar recursos, que é o próprio capital, né? Como nós vamos fazer um empreendimento sem recursos? Então, tem que se pensar nesse fator. E no know-how, que é o próprio conhecimento de determinada área. Se você não tem conhecimento de determinada área, não empreenda naquilo, porque é essencial o conhecimento na área. Vamos agora analisar as fases do processo empreendedor. O processo empreendedor, ele é composto das seguintes fases: identificar e avaliar a oportunidade, desenvolver o plano de negócio, determinar e captar os recursos necessários e gerenciar o negócio. Identificar e avaliar a oportunidade. O que é isso? Identificar e avaliar a oportunidade é aquele momento onde o empreendedor tem um flash. Vou começar a fazer determinada atividade porque está em falta no mercado. Desenvolver o plano de negócio é como ele vai fazer determinada atividade. É se programar para executar aquela atividade. Determinar e captar os recursos. Exatamente planejar de onde virão os recursos para executar o plano que ele colocou no papel. E gerenciar o negócio é acompanhar o desenvolvimento de todo o projeto que foi projetado por ele. Tudo isso vocês têm a gravura aí no nosso livro didático, na página 54. Vale ressaltar que essa figura, ela apresenta os itens em uma ordem sequencial. Entretanto, nenhum deles precisa estar totalmente concluído para se iniciar o passo seguinte. Lembrando sempre que um problema ou uma crise pode ser uma ocasião incrível para se inovar e empreender. Enquanto alguns empresários lamentam a crise e permanecem inertes, outros vislumbram grandes oportunidades e partem para empreender com novas oportunidades que surgem, né? Dessa forma, prezados alunos, essa foi nossa segunda videoaula. Agradeço a atenção de todos e vamos agora para nossas atividades de aprendizagem. Eu solicito que vocês leiam as páginas do livro didático referente aos temas abordados nesta segunda videoaula e façam as atividades de aprendizagem das páginas 38,
42, 45, 51 e 55. Bons estudos a todos e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!